Gente querida, tudo bem? Paz do Senhor para você. Deus abençoe sua vida. Estamos aqui em mais uma manhã de oração e hoje, diferente dos dias anteriores, onde nós trouxemos aí alguns episódios do A Bíblia Não Ensina Assim, hoje nós vamos ao nosso devocional Já Deu Graças Hoje? E eu quero trazer aqui um texto que um grande amigo me pediu por conta de uma outra pessoa que teve aí uma necessidade de entender um pouco melhor esse verso, que é sobre oração, e nós vamos a ele hoje aqui, tá? Que é Filipenses capítulo 4, no versículo 6. O texto mostra a realidade da oração. Portanto, eu peço a você que não saia daí, nós vamos ler o texto, explicar o texto e orar ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Bom, a questão que se levanta aqui é: porque se Deus conhece todas as coisas, eu tenho então que fazer orações específicas de tal maneira que eu tenha que tornar conhecidos os meus pedidos, ou seja, pedidos que Deus já sabe. Trocando em miúdos, por que eu tenho que dizer o que Deus já sabe? Bom, eu quero trazer a você aqui pelo menos 4 razões pelas quais você deve falar com Deus aquilo que Ele já sabe. Em primeiro lugar, o versículo começa assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. A primeira razão é porque a oração, ela nos ajuda a fugir da ansiedade. É verdade. O contrário de ansiedade não é tranquilidade no texto. O contrário de ansiedade é confiança em oração. Veja, não andeis ansiosos. Pelo contrário, façam seus pedidos a Deus. Ou seja, quando você não ora, você se torna uma pessoa mais ansiosa. Portanto, a primeira razão pela qual você deve colocar especificamente seus pedidos diante de Deus é porque isso te ajuda a colocar diante de quem resolve os seus pedidos, as suas orações. Portanto, isso te esvazia de ansiedades de tal maneira que fora da oração você não poderia livrar-se de tais sentimentos. A segunda razão pela qual nós devemos orar, como diz o texto, colocando os nossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, não é porque Deus não sabe e precisa conhecê-los plenamente. É porque Deus sabe que, nas minhas necessidades, quando eu vou a Ele pedir especificamente, é porque eu estou puxando uma conversa, e conversa suscita relacionamento, e relacionamento traz intimidade. Ou seja, a razão pela qual Deus ordena que falemos com Ele aonde dói, o que queremos e o que precisamos, é porque Ele está nos ordenando a busca da intimidade com Ele pela oração. É o assunto. Ninguém conversa sem assunto. Qual é o teu assunto? São tuas necessidades, são tuas súplicas, são tuas ações de graças. Deus já conhece tudo? Já, mas Ele ordena que você vá a Ele. Uma mãe ou um pai não ficam tristes porque um filho se aproxima com aquilo que eles já sabem que será dito
ou porque eles sabem que ele pedirá algo, ou porque eles sabem porque o filho quer um abraço. Não, eles simplesmente vivem o relacionamento. Deus sabe que quando nós buscamos a Ele em relacionamento, por conta das conversas, por conta das orações, nós vamos sendo aumentados em intimidade com Ele. E olha que bênção. Quando você tem intimidade com alguém, você começa a perceber o que a pessoa gosta. E essa é uma das maneiras de você conhecer a vontade de Deus, orando. A terceira razão pela qual você deve orar especificamente é porque você sabe o que esperar dessa oração. Quando você ora por nada, você nada espera. Quando você ora vagamente, você espera coisas vagas. Mas quando você é atento em orar, específico em orar, em buscar e pedir, então você é específico em esperar. Eu gosto de Atos 12, quando o texto diz que Pedro estava preso e a igreja orava intensamente por ele. Então a oração é qualificada como intensa e intencional. Intensa porque oravam intensamente. Intencional porque oravam por Pedro, por nenhum outro apóstolo, por Pedro e por nenhuma outra razão, mas para que ele fosse liberto. E o texto diz que ele é liberto. Ou seja, quando nós oramos especificamente, nós estamos diante das expectativas corretas. Eu sei o que eu estou pedindo e eu sei o que eu estou esperando. Por que Deus deseja que nós peçamos então? Porque Ele deseja aumentar a nossa fé, para que nós treinemos a maneira de pedir e a maneira de esperar. Mas há uma quarta razão que eu quero dar como última, não esgoto o assunto, mas penso que nesse pouco tempo seja suficiente. A quarta razão pela qual você deve orar especificamente não é que Deus não saiba das especificidades da sua oração, é porque quando você ora e é respondido, você sabe que Deus é glorificado quando responde às orações do seu povo. Quando então o povo de Deus ora especificamente, quando nós pedimos especificamente e Deus responde especificamente, este mundo sabe que há um Deus no céu que responde orações de seu povo na terra. A glória é dele, o louvor é para ele e o seu nome é então glorificado no meio dos homens. Por que então nós devemos orar, gente, especificamente? Porque nossa ansiedade precisa ser colocada diante dele, porque nós precisamos puxar uma conversa com Deus, porque ele sempre puxa assunto conosco, diante dos fatos, circunstâncias e sua palavra, porque nós precisamos saber o que aguardar em oração e porque nós precisamos glorificá-lo quando ele nos atender especificamente. Eu espero que essa palavra cuide do teu coração, abençoe a tua vida, anime a tua alma. E eu tenho certeza absoluta que você poderá, diante disso, orar de maneira diferente. Falando nisso, vamos falar com Deus? Pai, obrigado pelo privilégio da oração, porque em nome de Jesus podemos orar. E pedimos, ó Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, glorifique o teu nome, por meio das nossas orações atendidas, nós oramos pedindo assim por tua graça em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Fique na paz.